Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica. Estamos completando hoje 139 aulas. Olha que maravilha, né? Então, espero que você esteja gostando. Curta, compartilhe, comente, né, a respeito. Se tiver alguma dúvida, nos procure, fale conosco, deixe uma mensagem, nós estaremos entrando em contato. Então, nós estamos agora estudando a carta aos Hebreus. Então, estamos no capítulo 8, começamos a semana passada. Nós vamos rever o capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, fala sobre o sumo sacerdote da nova aliança. Verso 1 e 2 diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui o mais importante que escrevi, diz o autor, é que possuímos tal sumo sacerdote, que está na posição de honra à destra de Deus. Tabernáculo construído não por mãos humanas, mas construído por Deus. Verso 3 e 4, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que quer dizer isso? No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia sacrifícios por ele e pelo povo a Deus. Então, ele era o mediador dos homens. O sacerdócio de Cristo tinha como base o sacerdócio antigo, oferecer sacrifício, o maior de todos. Não seria sacerdote porque Cristo é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Nós vimos que todo sacerdote vinha da tribo de Levi e Jesus vinha da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Verso 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, nós temos aqui uma citação de Êxodo 25, 40. É a figura e sombra, é a projeção de algo, né? Não é uma imagem real. Então, é o contorno, mais ou menos, né? O sacerdócio da antiga aliança era sombra, era uma figura que demonstrava algo mais acima dele. Então, em Êxodo 25, 40, temos o modelo, o tabernáculo do céu, perfeito que está no céu. 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, Jesus e o seu ministério é colocado como perfeito. Anterior era sombra, é o mediador da nova aliança que é eterno. A antiga aliança era baseada na lei. A nova aliança é baseada nas promessas descritas no próprio Antigo Testamento, que indicava uma aliança superior. 8 e 9. É de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá,
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, é uma citação de Jeremias 31, 34, onde Jeremias repreende, né, demonstrando que viria uma aliança superior. E ele profetiza na época dos reis, né? Vem dias, vem aí num futuro. E ele estava falando para os judeus. E depois esta aliança superior seria estendida a todos os povos. O povo no Antigo Testamento não cumpriu sua parte na aliança. Então, para uma aliança, as duas partes têm que ter obrigações. Verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que lindo. Israel, o povo de Deus, né? Aqui gentios mais judeus, no tempo futuro, né? As leis na mente e coração, o ser humano na presença de Deus. A nova aliança vem pelos méritos de Cristo e não por obras. Mente e coração. Então começa em Cristo e se cumpre no céu com a vida eterna. Seremos povo de Deus plenamente no céu. Verso 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Novamente a citação de Jeremias, aqui capítulo 31, verso 31 a 34. As informações sobre o Senhor estaria disponível a todos, naquela ocasião, mas limitado através de Cristo, o acesso se torna pleno, todos o conhecerão, igualitário, né? Rico, pobre, todas as raças, todo mundo pode conhecer Jesus. Verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele explica a base da nova aliança é a misericórdia, o perdão completo por causa do sacrifício de Cristo, perdão pleno, coloca essas pessoas perdoadas, né, diferente do Antigo Testamento, né, que não estão debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Verso 13, quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, antiquada é velha, gasta. Mostra que a lei se tornou gasta, cumpriu seu tempo, cumpriu seu objetivo, o prazo de validade, e vai dar lugar agora à nova aliança, né? Sem defeitos e eterna, uma aliança superior. Então, nós vimos aqui o sacerdócio levítico, né, que teve um fim, mas o de Cristo é eterno, que Cristo, o sacerdote único e perfeito, o sumo sacerdote da nova aliança, Jesus Cristo, e agora nós vamos para o capítulo 9, e vamos ver a imperfeição dos ritos e sacrifícios mosaicos. Capítulo 9, verso 1 e 2. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, a citação é de Êxodo 25, 8,
Êxodo 25, 37 e 40. Então, fala da primeira aliança, a aliança da lei. Preceitos são regras a serem cumpridas de serviço sagrado, né? Tinham leis, mais o santuário, que era o tabernáculo. E na parte de dentro, coberta, tinham móveis, chamados Santo Lugar. Fala da construção do tabernáculo e da sua organização. Verso 3 e 4, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, no qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, o segundo véu é o altar do incenso mais a arca da aliança. Era uma parte restrita, né? A organização, detalhamento, a glória, como ouro, maná, tábua, bordão. O autor mostra que com todas essas coisas, essa glória, temos uma aliança que não era para sempre. 5 e 6, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Novamente, citação em Êxodo 25, 37, 40 e Números 28, 3. Em cima da arca da aliança, os anjos faziam sombra sobre a tampa da arca. Mostra que havia glória naquele lugar. O autor crê que os seus leitores judeus cristãos já conhecem esse assunto. Então, ele vai direto para o foco, ação e rituais. Então, o primeiro tabernáculo tinha um santo lugar, onde tinha a mesa e o candelabro, e no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, o chefe do sacerdote, uma vez por ano, eles entravam ali, eles eram mediadores entre os homens e Deus. Está em Números 28, versículo 3. 9, 7, 8. Mas no segundo sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o segundo tabernáculo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, exigindo sangue para sacrifício por ele, representa o povo, né? É um ritual no dia da expiação, Levítico 16, 11, e era o ritual principal. E o Espírito Santo está conduzindo toda essa revelação de Deus, e que ela é progressiva, ela tem começo, meio e fim. O tabernáculo não era o final da revelação, fez parte. Essa restrição, o acesso ao Santo dos Santos, à pessoa e ao tempo. O caminho perfeito ainda não se manifestou, né? Jeremias 8, 11. Todos o conhecerão, não observado na antiga aliança, a ordem progressiva. É preciso que o perfeito venha. Olha que bonita palavra, né? O perfeito, Jesus, venha para que a nova aliança seja feita. Verso 10. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, quando ele fala isso, é a primeira aliança, né? Funciona como figura da aliança que veio depois através de Jesus. Os sacrifícios, os pactos interiores não tinham poder em si mesmos de trazer conversão ao coração de alguém. Então, a primeira aliança com ritos era ineficaz. O povo se desviou, abandonou o Senhor, e estas coisas tiveram seu valor até a reforma, até a obra de Jesus Cristo. Agora, o sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito. Capítulo 9, verso 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, agora ele vai falar desta reforma, vai falar de Cristo. Bens já realizados são as obras, as bênçãos para o seu ministério. Um tabernáculo celestial, não feito pelo ser humano, mas pelo sangue de Jesus, sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos, um sacrifício que não precisa ser repetido, é eterno, resgate, pagou o preço, todo o preço por nós. Verso 13 e 14, portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, aqui ele está falando se a antiga aliança, os elementos da antiga aliança, né, respingavam sobre os pecadores, os limpavam, na nova aliança, no sangue de Jesus, tem muito mais efeito, né? Pelo oferecimento de si mesmo, purificava a nossa consciência, não só a carne. Então, a obra de Cristo vai além do exterior, atinge o coração e converte o ser humano. Verso 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, mediador é que faz uma ligação entre Deus e nós, que é Jesus. No Antigo Testamento era o sacerdote, no Novo Testamento é Jesus. A morte é a consequência do pecado. Sempre haveria morte. Paga do pecado é a morte. Mas com Cristo, ele morre. Nós temos o perdão completo dos nossos pecados. É um efeito completo da intermediação de Jesus Cristo por nós. A primeira aliança eram os animais e a segunda aliança é Jesus. Então, a conquista é algo maior, salvação e vida eterna. A aliança onde Cristo é o mediador resolve de uma vez por todas o problema da morte. 16 e 17, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador,
pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então ele muda aliança para testamento, recebe seus direitos depois da morte de alguém, o testador. A morte de Cristo libera uma série de heranças de Deus para nós. 18 e 19, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tornou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã de escarlate e hisopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo. Então, é uma citação de Êxodo 24, 6, 8, Números 19, 18, Levítico 14, 4 e 5. O sangue, a morte, estava na antiga aliança, e na nova aliança fazia parte para perdão dos pecados. 20 e 21, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então, é uma citação aqui de Êxodo 24, 8, Mateus 26, 28 e Êxodo 29, 12. Cristo usou quase as mesmas palavras que ele estava estabelecendo com os homens a nova aliança. Quando o tabernáculo foi consagrado com sangue, representa o sacrifício de uma vítima inocente em favor dos pecadores. Mostra que o sangue de Cristo tem o mesmo efeito, só que superior ao da antiga aliança. Verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Citação de Levítico 17, 11. Quase todas as coisas na antiga aliança tinham a sua purificação com sangue, para ligar com Cristo, porque Cristo precisou derramar o seu sangue. Então, sem derramar sangue, não há perdão dos pecados. O resultado do pecado do homem é a morte. E para resolver o pecado, precisa de um derramamento de sangue. Então, Deus estabeleceu no Antigo Testamento o sangue dos animais, em lugar do sangue do pecador arrependido. Então, na nova aliança, o próprio sacrifício de Cristo, que derramou seu sangue em favor dos pecadores, para pagamento da dívida. Em Gênesis, Deus estabeleceu: cumpre sua palavra. Agora vai falar do sacrifício de Cristo, que é eficaz e para sempre. Verso 23, 24, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, figuras é o tabernáculo, todos os rituais. O perfeito está no céu, o imperfeito está na terra. Época de Moisés, ele está falando, tudo era necessário ser purificado com sacrifício, consagrados, por ser aceito diante de Deus. As coisas do céu são modelo de onde foi copiado. Também são consagrados, mas não por animais, mas sim pela obra de Cristo. Jesus age no céu e na terra. Cristo entrou no céu, na presença de Deus, e não em santuários feitos por mãos, sem intermediários, mas como nosso mediador. 25, 26,
nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo próprio sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o sacrifício de Cristo é único, é superior, para se manifestar em nosso favor. Então, destruiu pelo sacrifício de si mesmo todo o pecado. 27 e 28, e assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, homens morrem uma vez, né? Vivem aqui na oportunidade de receber o perdão de Deus. Depois de morto, o juízo virá sobre nós. O juízo é a avaliação de Deus sobre a nossa vida. Somos salvos ou condenados. Quando morremos, temos o primeiro juízo, onde somos encaminhados para o céu ou para o inferno, e onde aguardamos na segunda vinda de Cristo o juízo público. Todos comparecerão. Então, o efeito da morte de Cristo para sempre, onde tira o pecado dos que creram, não serão 100% salvos, somente os que creram. Amém? Vamos parar por aqui a nossa aula hoje. Espero que você tenha entendido, tenha gostado, acompanhado bem, né? São alguns assuntos mais complicados, mas nada fora do nosso entendimento. Então, espero que você tenha aí um excelente domingo com a sua família, uma reunião bem gostosa, com Jesus presente, tá bom? E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.